E aqui na tela, pessoal, os volumes estimados de chuva até domingo. Sim, para todo o Brasil, a gente tem intensidade de chuva aí que podem superar a marca de 70 milímetros, pode chegar perto aí de 100 milímetros em algumas regiões. Então vamos ver como é que fica distribuído aí entre hoje, sexta-feira, sábado e domingo. E o tal ciclone, a gente já vai falar sobre ele, se existe risco, se não existe, qual a relação com os eventos do final de semana. Neste momento o céu entre nuvens, a temperatura está agradável na casa dos 22 graus. No momento que eu gravo este vídeo, vento calminho, 2,5 de rajada de vento. Praticamente uma brisa que a gente consegue ver a estação meteorológica aqui fazendo seu trabalho aí de monitoramento. Então para hoje, sexta-feira, é ainda um dia de forte instabilidade. Existe o risco de temporais severos. Ontem tivemos muitos transtornos. Lá em Chapecó teve muita instabilidade, muitas ruas alagadas. Tivemos granizo aqui no Rio Grande do Sul, em Gramado e Canela. Tivemos formação aqui na Costa Doce de trombas d'água, que é um típico tornado que se forma na água. Tivemos várias regiões no sudeste do Brasil com muita descarga elétrica, volumes de chuva expressivos, muitos transtornos em cidades do interior e também na Grande São Paulo. Ontem, depois que terminamos a live agora na madrugada, choveu bastante em São Paulo. No geral, para as próximas horas, o que temos aí? Tanto DF, Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro, SP, leste do Mato Grosso do Sul e norte e leste do Paraná, incluindo Grande Curitiba, estão aí em maiores riscos das áreas de instabilidade, podendo ter vento forte, chuvas intensas e pontual queda de granizo de forma muito localizada, como tivemos aqui no Rio Grande do Sul. Tanto do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, podemos olhar até o extremo ali, Presidente Prudente aqui, oeste de São Paulo, sudoeste de São Paulo, parte aqui. O tempo é mais estável nesta sexta-feira. Algumas regiões aqui no sudeste já estão com instabilidade agora de manhã, conforme a imagem aí do radar. As grande parte da instabilidade fica para a tarde. Antes de olhar alguns volumes, muito importante, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho para receber as notificações. Se estiver no celular, deixa o botãozinho de hypar. Vamos lá? A gente observa aqui na Grande Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, parte de Santa Maria, centro-leste, também na região de Pelotas, as condições de instabilidade nessa sexta-feira são mais amenas. Região de Pelotas, que mostra aí instabilidade, bastante nebulosidade ao longo do dia e instabilidade perto aí do início da tarde até a noite. Também um vento sudeste na casa de 40 km por hora, que deixa a temperatura mais amena, mas ainda sim chega perto da casa dos 30 graus. Região de Bagé também um pouquinho de estabilidade. A metade oeste não tem chuva lá em Uruguaiana. Deve continuar o dia com muito sol e temperatura perto dos 35 graus. Porto Alegre mesmo pode ter instabilidade agora de manhã, tem nuvens muito carregadas neste momento lá. Na imagem do satélite a gente observa uma grande quantidade de nuvens na faixa central e ao longo do dia permanece a nebulosidade com sol entre nuvens. Demais regiões do Rio Grande do Sul, Serra, pouca condição também, pode ter instabilidade à tarde. Litoral, quase nada de chuva ao longo do dia. Já na Grande Florianópolis, podemos ter instabilidade agora também final da manhã, pancadas isoladas e sol entre nuvens ao longo do dia. É na faixa da Serra, também desde o sul aqui de Santa Catarina, e a faixa da Serra, em direção a Taió, Blumenau, que temos um maior volume de chuva aí, que pode chegar a perto de 20 milímetros. Chuva essa distribuída principalmente à tarde. Há sempre o risco, se a temperatura subir muito, e a gente ter aí temporais isolados. Ainda segue um alerta de chuvas intensas, que pega toda essa faixa que a gente viu aí no modelo meteorológico, com chuvas intensas que podem passar dos 50 milímetros. Isso inclui a capital Florianópolis, Joinville, Blumenau, chegando aí a Curitiba e todo o litoral paranaense até às 23 horas e 59 minutos desta sexta-feira. Então fica o pontinho de alerta aí. Sim, que podemos ter chuva aqui, litoral paranaense, incluindo a Grande Curitiba, Ponta Grossa e toda a região nordeste do Paraná, divisa com São Paulo, extremo norte aqui também. Indo para São Paulo, a gente tem aí em Itanhaém, que pode chover aí perto de 20 milímetros, ali em Santos também. A chuva deve seguir aí ao longo do dia. Na capital paulista temos instabilidade também, principalmente à tarde, e pode ter chuva forte. O vento na casa aí
de 40 km por hora, vento noroeste, atingindo também Campinas, São Carlos, chuva aí perto dos 30 milímetros, com risco de temporais. Sim, senhores, inclusive Belo Horizonte, Juiz de Fora, Varginha, a capital fluminense aí pode ter aí um pouco de chuva à tarde, mas se tratando da Serra e a região aqui do sul de Minas, divisa com São Paulo, a gente tem inclusive um alerta do IMET de tempestade, alerta esse que vai também até a meia-noite do sábado. Pega aí boa parte do estado de São Paulo, sul de Minas e também um pedacinho do Paraná. Esse alerta é chuva acima de 50 milímetros, risco de vento acima de 60 km por hora e risco de queda de granizo. Então a gente observa que há risco sim de temporais, principalmente à tarde, pessoal. E não se descarta, assim como a gente teve ontem aqui no Rio Grande do Sul, algum risco isolado aí de microexplosões, causando muitos transtornos. O fato é que precisamos estar atentos, olhar muito para o céu, olhar informações de nuvens que causam aquela escuridão repentina, começa a ventar. É importante nesses momentos aí procurarem locais seguros e evitar aí áreas de risco, alagamentos, deslizamento de terra durante o período dos temporais. Também, ao longo de hoje, temos um pouquinho de instabilidade lá em Cachoeiro do Itapemirim, então chove um pouco aí, perto de 10 milímetros, Vitória tem um pouquinho de chuva, chegando até a Colatina, mas a condição é bem pequena aí no norte do Espírito Santo, a maior parte da chuva fica para o final da tarde. A gente observa que no restante aí, região nordeste de Minas, tem um pouquinho mais de chuva. Governador Valadares pode chover à tarde também, chegando lá em Almenara. E alguns municípios aqui da Bahia, na parte oeste, tem um pouco de chuva aí também ao longo do dia. A parte litorânea aqui, praticamente nada de chuva, inclusive em Recife, o Nordeste, Natal, João Pessoa. Lá em Fortaleza, uma condição isolada. São Luís do Maranhão, lá em Belém do Pará, condição isolada. Pontos na região central, totalmente irregulares. Lá em Manaus, tem um pouco de chuva agora de manhã e também final do dia, sol entre nuvens. Então esta foi a sexta-feira. Sábado, o que acontece sábado, pessoal? A gente vai dar uma passada geral aqui no sábado. Então tem instabilidade que aumenta em todo o Rio Grande do Sul. Santa Maria, Porto Alegre, tem instabilidade aí isolada. O que a gente observa aí? Que são instabilidades perto do meio-dia à tarde em várias regiões aqui no Rio Grande do Sul. Muito isolado. São pancadas ao longo do dia que acabam impossibilitando alguma atividade externa ali, né? Ou dificultando. Se você tem algo programado, pode atrapalhar. A instabilidade vai desde o Rio Grande do Sul, atravessando Santa Catarina, Florianópolis, até Curitiba. Então, essa faixa leste aqui dos estados do sul tem instabilidade. No geral, o sistema que provoca as chuvas da sexta-feira perde um pouco de força, mas mantém aí o caráter convectivo e isolado. Aquelas pancadas aí totalmente irregulares que podem desencadear uma condição mais severa. No mais, a região oeste, tanto do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, parte aqui do sul de Minas, o tempo permanece aí estável, praticamente sem chuva. São Paulo aí pancadas típicas de verão, principalmente à tarde. Também lá em Belo Horizonte aumenta um pouquinho em direção ao norte de Minas Gerais. E aqui essas regiões no Triângulo Mineiro também a gente pode ter formações de núcleos de tempestades com chuva forte em uma condição bem pontual. Os temporais de verão continuam atuando toda a faixa central do Brasil. No Nordeste praticamente não chove no sábado e lá em Manaus no sábado promete aí cerca de 15 a 20 milímetros, chuva distribuída aí no início da manhã. Com dados de hoje, a tendência para o domingo é que tenhamos pouca chuva no Rio Grande do Sul. Pelotas pode ter aí um pouquinho de instabilidade, com pancadas bem isoladas, o vento sudoeste na casa de 40 km por hora. Florianópolis praticamente não chove. Aquela instabilidade que vinha lá desde Curitiba até o Rio Grande do Sul diminui bastante, pequenas pancadas isoladas. A região oeste, tanto do Paraná aqui no sudoeste, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, praticamente não chove. A parte norte do Rio Grande do Sul também pouca chuva. A gente tem um dia mais aberto, com sol e temperatura acima dos 30 graus no Rio Grande do Sul, por exemplo, aí na região oeste. O que muda já entre Joinville e Curitiba, temos aí um pouco de instabilidade no domingo, principalmente perto do meio-dia e final do dia. Aqui na região noroeste, Umuarama, o sábado é tranquilo lá em Umuarama, só que a temperatura é bastante alta e tem um pouco de instabilidade lá no domingo, em torno aí do meio-dia, primeira hora da tarde.
Demais regiões, pancadas isoladas. E a gente observa aí um volume expressivo aqui, ó, na região oeste do Mato Grosso do Sul, onde os índices podem passar de 50 milímetros. E chove bastante no estado de Mato Grosso do Sul. Também chove lá em Três Lagoas. Campo Grande tem instabilidade aí no domingo, principalmente perto do meio-dia até a noite. E a região noroeste de São Paulo, também Triângulo Mineiro. Já na capital tem pouca condição de chuva aí para o domingo, mas a temperatura segue alta e podemos ter aí um pouquinho de vento na casa dos 50 km por hora, e a gente já vai ver a condição desses ventos. No geral, chove aí praticamente em todo o estado de Minas, também em Goiás. A gente tem aí a continuidade das chuvas isoladas, potenciais aí temporais isolados também, típicos temporais de verão entre tarde e noite. Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Goiás, Distrito Federal, parte aí do Mato Grosso também, estendendo para o interior da Bahia na região oeste. E já do Espírito Santo até o Rio de Janeiro no domingão aí, por enquanto, é pouca chuva, nada muito severo. Capital carioca, por exemplo, além dessa chuva da sexta-feira que pode ocorrer ao longo do dia, tem instabilidade no sábado à tarde. Domingão aí, pouca condição de chuva, muito sol, temperatura acima dos 33, 34 graus na capital. Lá em Cachoeiro, Itapemirim, no Espírito Santo, a gente continua com a instabilidade aí na madrugada aqui dessa sexta-feira. Hoje é um dia bem instável, pancadas isoladas, chove um pouco de madrugada, chove amanhã final do dia e também no domingo final do dia. De um modo geral, permanecem as estabilidades mal distribuídas aí de temporais de verão ao longo do final de semana, dando aqueles acumulados que a gente viu no início do vídeo aqui, que podem passar aí lá em Belo Horizonte de 50 milímetros. Estas são as regiões que temos mais chuva entre sexta e o domingo. Acumulados lá no Rio de Janeiro também não é muita coisa. É a parte da serra e também mais ao sul temos mais chuva. E o ciclone, Fabiano, o que aconteceu? Vai ter ciclone? As projeções mostram que temos uma formação aí de um ciclone em alto mar entre o sábado e o domingo, mas a sua influência ela não é muito intensa, como a gente vem pontuando. Desde a segunda-feira, temos regiões que podem ter ventos aí na casa de 40 até 50 km por hora, impulsionados aqui em Belo Horizonte por causa do ciclone no sábado. No domingo nós temos um outro posicionamento aqui mais ao sul que pode influenciar um pouquinho a região costeira do Rio Grande do Sul, com ventos aí que podem passar de 50 km por hora. No geral não é muita coisa. Também em São Paulo aí ventos na casa de 40 a 50 km por hora, Juiz de Fora, Belo Horizonte, Campo Grande. Mas no geral a formação desse ciclone ele não representa perigo direto, mas ele influencia no transporte, evidentemente, de umidade marítima, que pode impactar aí em alguns volumes de chuva aí, principalmente na região sudeste e parte do centro-oeste. São transtornos aí localizados. Lembrando que a alta temperatura favorece aí a formação de temporais de verão em qualquer região do Brasil. Hoje é uma sexta-feira ainda muito quente, segue o fim de semana quente com transtornos aí envolvendo as instabilidades. Certo, pessoal? Resumo aí do que os modelos estão apontando para hoje e também para o final de semana. Então, muito importante, já deixa o like, senta o dedo no like. Se você não é inscrito, se inscreva. Estamos aí rumo a 55 mil inscritos aqui no canal. Faça parte você também. E se você tiver no celular, depois do gostei, deixa o botãozinho de hypar. Eu sou o Fabiano Fetter e vocês estão no canal Pedalando com a Ciência. Uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana e até mais. Valeu, galera. Tchau, tchau. It's one small step for man, one giant leap for mankind.